faz uma trajetória na Europa, volta para o Flamengo com uma campanha encaminhada, provavelmente para ser campeão brasileiro de novo. Verdade, já fala do Flamengo. Na verdade, o Flamengo é assunto em todos os clubes, né? Como disse o Galindo. E perguntaram para o Matheus Vital sobre isso ontem. E aí, por que o Corinthians não joga que nem o Flamengo? O Matheus Vital respondeu assim. O Flamengo tem um estilo de jogo, assim como o Grêmio tem um estilo de jogo, como o São Paulo tem outro, o Corinthians tem outro. A gente não pode padronizar um estilo de jogo no futebol brasileiro que é o estilo de jogo do Flamengo. Senão, imagina todo mundo jogasse da forma que o Flamengo joga. Como é que seria o jogo? Cada equipe joga o seu futebol, tem o seu padrão de jogo, cada equipe tem seu técnico e jogadores no elenco. Então não tem como padronizar e falar que o Flamengo, para todas as equipes jogarem futebol do Flamengo, acho que isso é impossível. Ô Pet, como é que seria se todo mundo jogasse que nem o Flamengo? Maravilhoso. Não, mas o Matheus falou bem. O Matheus falou bem, acho que se posicionou bem, está dizendo que cada time tem seu estilo. E aí cada time tem seu elenco, jogadores, características, então ele padronizou pelas características dos seus jogadores esse estilo, né? Mas a só única coisa que eu discordei é seria maravilhoso se todo mundo jogasse um futebol mais ofensivo, mais isso. Então seria um jogo que venceria às vezes quem está melhor no jogo, veríamos os jogos com mais número dos gols, que a torcida gosta. Então, e talvez placares assim, ter viradas durante o jogo e não ia tantas vitórias, não ia ter uma supremacia talvez de algum clube ou poucos clubes, mas seria mais divertido. O próprio Matheus seria bom, porque ele teria uma função muito mais ofensiva do que defensiva. Sabe o que vai acontecer se o Flamengo derrotar o CSA e tem tudo para fazê-lo nesse domingo? Ele vai chegar a essa altura do campeonato superando a campanha que o seu time fez em 2009, porque ele vai se igualar em número de pontos, vai ter vitórias a mais, então já poderá dizer no domingo, vamos rodar as campanhas, vai poder dizer no domingo o Flamengo, mesmo antes de ser campeão, que já superou o seu time, Petkovic, de 2009. Tem vergonha não, Pet? Nenhuma. É? Nenhuma. Tá bom. Nenhuma. Pois se vocês fizerem 38 jogos, a pontuação que o Flamengo pode chegar em apenas 28 rodadas. Não tenho nenhuma vergonha, inclusive admiro a campanha do Flamengo. Agora, em minha defesa, posso dizer que eu joguei segundo turno. Verdade. Isso é verdade. Agora, lembra que eu falei semana passada, né? E agora acabou o jogo contra Grêmio, né? E o Flamengo se classificou para a final da Libertadores. Naquelas médias loucuras que a gente fez de estatísticas, quantos jogos falta, a média dos pontos, se o Flamengo poderia se tornar campeão na qual rodada, lembra que a gente fez? A gente projetou contra o Vasco. E que eu falei que pode ir para Santiago do Chile campeão. Já sendo campeão. Pode, sim. Pelas médias dos últimos 6 jogos. Então, se encaminar com essa vitória contra a CSA, pode... Se o que aconteceu nas últimas 11 rodadas acontecer daqui para frente, continuar acontecendo, o Flamengo, ou seja, o desempenho do Flamengo se mantiver, o do Santos, do Palmeiras, o Flamengo será campeão contra o Vasco, que é um jogo antes dele ir para a final contra o River Plate. Seleção um jogo 11 rodadas, eu usei 6 últimas. Na média, aí contra o Grêmio, cara. Então depende do ponto de partida que você usa, né? Mas importante para o Flamengo não é isso. Acho que importante é o que falou o William Arão na entrevista. Sim. A gente pensa jogo a jogo. Muitas vezes a gente, por exemplo, o Botafogo vai enfrentar uma sequência que ele menos pontuou no primeiro turno. Então a gente está falando aí de um recorte, aí, de uma projeção. Para o Flamengo não importa se são adversários que estão abaixo ou que teoricamente estão disputando algo mais nobre dentro do campeonato. Para esse Flamengo não importa. A torcida, a conexão está feita, são 52 mil ingressos já contra o CSA garantidos aí. Mais uma vez, Maracanã lotado. Quantos mil ingressos? 52 mil. 52 contra o CSA. A torcida quer ver esse time jogar. Isso já deve ter sido dito aqui, mas eu acho que se a gente está falando do encantamento com 4 meses de Flamengo, ou com 6 meses até o final do ano, que ao meu ver, naturalmente, vai pesar bastante ter o título. Mas o encantamento desse jogo do Flamengo não é por esse período. Não é por 2020. Nós provavelmente estamos vendo
testemunhando o começo de uma nova era de conquistas do Flamengo. Pensando em 2020, pensando em 2021, 22 e 23. Do time titular, só o Gabigol não tem contrato, mas o Flamengo já propõe, inclusive, um valor altíssimo para pagar a Inter de Milão e Inter de O Milão valor está Gabigol. estipulado em 20 milhões de euros, o que dá aí uns 85 milhões de reais, 86, mais ou menos. 7, isso. 87 milhões de reais. Vocês pagariam essa grana no Gabigol? Antes, só para falar isso que o Gabigol falou, o encantamento com o Flamengo é 2 meses. E pouco. Mas por um trabalho de 4. Sim, esse ano, mas estou dizendo, o encantamento com o jogo do Flamengo é 2 meses. Ele começou a encantar a gente depois daquela derrota do Bahia, que aconteceu no início de agosto. Então, 2 meses e pouco de encantamento com o Flamengo. Aquilo lá foi uma coisa que a gente estava projetando para o Flamengo. Agora, o futuro no Flamengo, como vai ser, aí não me atrevo a dizer. Por que digo isso? Porque, historicamente, a história dos clubes brasileiros não tem nenhum track record para te garantir isso. Nenhum o quê? Track record. Translate, please. Google Tradutor. Não tenho nem roupa para entender uma prova registrada, né? Digamos, na Europa, para poder te dizer isso, não, tá isso, olha esse clube. Muitas observações. O que a gente pode projetar do Flamengo, que disse, últimos 5, 6 anos teve um trabalho bem feito administrativo, está dando continuidade, agora tem infraestrutura, agora engrenou, tem credibilidade no mercado. Posso me explicar? Financeiramente isso, mas para garantir isso, que não vai fazer alguma loucura, eu não boto mão na fogo. Historicamente, o Flamengo não tinha vivido um período em que a receita fosse tão vultosa e que fosse administrada de maneira tão profissional. Por isso, e o futuro dirá, os louros do trabalho feito na gestão anterior, que sofreu bastante no futebol também, que apostou, fez apostas também equivocadas e não conquistou aquilo que dela se esperava também. Pode-se atribuir, os rivais e as torcidas rivais falam isso, a ampliação de receita também, a renovação das cotas de televisionamento. Só que nada disso adiantaria se não houvesse um trabalho organizado nas finanças. E o Flamengo fez o dever de casa. Agora Sim, tem 2 tudo, só que vai manter ou não. Posso concluir? Essa é coisa que não sei. Mas então, por que eu acredito que isso vai ser um trabalho perene? Porque o trabalho é profissional em todas as áreas do clube. Olá, amigos do Seleção, um forte abraço para todo mundo. Primeiro treino aberto aqui no River Plate após a definição da final da Copa Libertadores, River e Flamengo, no dia 23 de novembro em Santiago do Chile. A gente pôde acompanhar o trabalho do Marcelo Gallardo e ele fez um trabalho em campo reduzido. É claro que ainda falta muito tempo para o jogo contra o Flamengo, mas uma notícia que preocupa o técnico Marcelo Gallardo é que o meia uruguaio Nicolás de la Cruz, um dos principais destaques do River Plate, hoje não treinou, ficou no departamento médico por conta de um incômodo no joelho esquerdo. O Marcelo Gallardo conversou com jornalistas. É claro que o assunto principal ainda foi a eliminação do Boca Juniors, mais uma classificação do River sobre o Boca. É a 5ª vez que o Gallardo, em confrontos mata-mata, supera o Boca Juniors, mas ele falou um pouco do Flamengo. Disse que chegaram à final os 2 principais times desta Copa Libertadores, os 2 melhores em termos de futebol. Disse também que já conversou com o Enzo Pérez em relação ao Jorge Jesus, o Enzo Pérez que foi jogador do Jesus no Benfica. Também falou sobre as características do Flamengo, que é um time muito rápido, muito ofensivo e que é um time que, diferentemente do River, foi do menor para o maior, como se diz aqui da Argentina, que começou a Libertadores num ritmo mais lento, mas que neste momento chega em sua melhor fase. Ontem o presidente do River Plate também falou muito sobre o Flamengo e falou sobre as diferenças financeiras que os 2 times atravessam. Segundo Donofrio, presidente do River Plate, enquanto o Flamengo arrecada por ano 200 milhões de reais com direitos de televisão, o River Plate só arrecada 12 milhões de reais. Apesar disso, o River está em mais uma final de Copa Libertadores, é a 3ª final nos últimos 5 anos, o River que está tentando buscar o seu 4º título e o Gallardo o seu
11º desde que assumiu o River Plate em 2014. Então é isso, amigos. River Plate treinando, tem compromisso pelo Campeonato Argentino, serão 4 jogos até este confronto contra o Flamengo. Muita coisa aí ainda para rolar, mas uma preocupação aí. De La Cruz hoje não treinou, ficou no departamento médico. Forte abraço para todo mundo. Valeu, Sibila! Pessoal, dá uma olhada aí nas últimas comissões que eu recebi enquanto eu tô aqui na praia em Fernando de Noronha. Isso tudo trabalhando pela internet. Em poucas horas eu fiz mais de R$1.000. Muita gente me pergunta como que eu faço isso. Se você quer saber mais, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. E agora eu vou aproveitar aqui a praia.